Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha. Peraí, novamente. Vamos ler novamente a partir do primeiro verso. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso, o que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se no pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta tua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que sou um resgatador, mas há ainda um outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fica aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada, e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso, ainda hoje. Até que a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, tua palavra foi lida, e agora nós queremos que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração. Sejamos informados não apenas intelectualmente, mas espiritualmente. Queremos que o Senhor informe o nosso coração vacilante, incrédulo, idólatra, quanto às verdades que devemos nos apegar, que é a verdade do Senhor. Pedimos que o seu Espírito, teu Espírito, nos ajude nesta empreitada, iluminando o nosso entendimento, dando clareza quanto ao texto e aplicando, Senhor, cada verdade aqui exposta neste relato tão belo, onde demonstra o seu amor leal e a providência do Senhor guiando todas as coisas. Pedimos isso no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, andar pela fé, na verdade, deixa eu começar direito. Todos nós, quando entramos em uma igreja, começamos a participar de uma igreja, nós começamos a aprender alguns tipos de vocabulários evangelicais, não é verdade? Por exemplo, andar pela fé é um tipo de vocabulário que nós aprendemos quando nós entramos na igreja. O que é andar pela fé? Andar pela fé é o meio que Cristo nos santifica enquanto nós somos obedientes à palavra dele. Então, quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, nós estamos andando pela fé. Você sabe disso, você talvez tenha ouvido muitas vezes esse termo, andar pela fé.
Agora, o termo descansar também é algo muito constante, descansar no Senhor. Alguém já chegou para você diante de uma aflição que você estivesse passando, a pessoa disse, calma, descansa no Senhor. Alguém já falou isso para você? E você fala, o que é descansar no Senhor? Como assim descansar no Senhor? Eu estou aqui aflito. O que você está querendo dizer com isso? Muitas vezes fica pouco informativo essa frase, descanse no Senhor. Mas a palavra descansar está presente desde a criação, desde o início, a palavra descansar está presente. Você deve se recordar que em 6 dias Deus criou todas as coisas. E no 7º dia ele fez o quê? Ele descansou. E o que é isso? Deus falou, agora que eu terminei de trabalhar, eu vou tirar um cochilo, tirar uma pestana, é isso? Não. Descansar ali é cessar a atividade criativa de Deus na criação. Ele deixou de criar, porque todas as coisas que eram para serem criadas, já foram criadas nos 6 dias. Então, ele cessou de trabalhar, ele descansou. Mas a palavra descansar vai ser aplicada ao povo de Deus. Foi ordenado ao povo de Deus que 6 dias eles deveriam trabalhar, mas no 7º eles deveriam descansar. E isso é o sábado. O sábado no Antigo Testamento tinha essa finalidade. Durante 6 dias eles trabalhavam e no 7º dia eles cessavam de todas as suas atividades cotidianas. Eles deixavam de trabalhar, muitos deles com rebanhos, muitos deles com agricultura, eles deixavam de trabalhar. Eles tiravam um dia para a meditação da palavra do Senhor, tiravam um dia para aprofundamento nas Sagradas Escrituras, tiravam um dia para cultuar o Senhor. Eles faziam isso. E havia uma outra ordenança nesse aspecto de descanso. Eles deveriam trabalhar durante 7 anos, mas depois desse trabalho eles deveriam tirar 1 ano de descanso. Agora imagine você que sobrevive do solo, você tira o seu sustento da terra e você trabalha durante esse tempo, e durante 1 ano você não pode arar a terra, você não pode semear na terra, e você não pode colher do fruto da terra. Imagine ficar 1 ano sem fazer isso. Você ficaria como? 1 ano sem trabalhar. Imagine você que trabalha no regime CLT, 1 ano sem trabalhar, sem seguro, desemprego. Como você ficaria? Angustiado, creio eu, porque imagine, de onde você vai tirar o seu sustento? Mas isso é instruído pelo Senhor, para que o povo de Deus soubesse reconhecer o cuidado do Senhor durante esse período. Então o que eles faziam? Eles trabalhavam durante 7 anos, mas nesse último ano eles armazenavam o máximo possível em seus armazéns de sementes, de cereais, para que esse 1 ano que eles ficariam sem trabalhar, eles pudessem ser supridos. É isso que eles faziam. E você consegue ver isso claramente, por exemplo, em Levítico, capítulo 25, se eu não estou enganado, porque o Senhor ordena fazer isso. Porém, nós somos também chamados a descansar na providência do Senhor, descansar pela fé. Hoje nós não temos essa ordenança de trabalhar durante um período e descansar durante 1 ano. Não, mas o Senhor, Ele continua querendo nos ensinar a descansar pela fé. Mas para isso nós precisamos entender melhor o que é descansar pela fé. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos uma mulher que ainda não aprendeu a descansar pela fé. Ela não aprendeu a descansar, mas uma outra aprendeu e vai ensiná-la depois. Noemi, ela ainda não havia aprendido a descansar pela fé. Esse é o tema da nossa mensagem, descansando pela fé. E como o texto inicia-se? É muito interessante, pois parecem 2 amigas que uma encontra um pretendente para a outra, e ali parece que dentro do corredor do supermercado fala, olha aquele ali, ele é bonitinho, ele se encaixa dentro do seu perfil, ele pode ser um pretendente, pode ser um seu namorado, seu marido. Parece uma novela da Malhação. Você se recorda da novela Malhação? Onde que era azaração, relacionamentos eram colocados ali dentro de um ambiente jovial, obviamente, mas aqui nós vemos esse tipo de relacionamento sendo traduzido de uma forma um pouco mais séria aos moldes do Antigo Testamento. Veja só como se inicia o texto de verso 1. Inicia-se como? Deixa eu te dar um respaldo, um panorama rápido, antes de nós lermos.
Noemi e seu marido deram um jeito quando a cidade de Belém estava passando por necessidade, estava passando por fome. Eles vão para a região de Moabe, e lá morre o marido, morre os 2 filhos, e ali ela se vê diante de uma situação muito difícil, pois uma viúva, naquela época, era uma mulher que não tinha como ser assistida pela sociedade, ainda mais em terra estrangeira como Moabe. Então, ela decide retornar para a cidade de onde ela havia saído. Ela deseja retornar para Belém. Só que ela tinha 2 noras, já que os 2 filhos haviam falecido, as 2 noras haviam continuado. Uma delas, ela consegue dissuadir, uma delas volta para o povo, mas uma insiste em acompanhá-la. Esta era Ruth. E aqui nós vemos que, desde o início, Noemi sempre quis dar um jeito, como nós, sempre nós tentamos dar um jeitinho. Noemi sempre tentou dar um jeito, mas o Senhor mostra que ela não precisa dar um jeito, pois é Ele que guia a vida dela por meio da providência. Então nós vemos Noemi primeiramente tentando dar um jeito na vida dela, mas o Senhor falando, peraí, deixa eu mostrar no livro de Ruth, para os crentes da nossa época agora, como que eu que guio todas as coisas, eu que governo, eu que conduzo todas as coisas. Então primeiramente nós vemos Ruth insistindo para permanecer com Noemi, providência. Quando eles chegam, quando elas chegam em Belém, elas chegam no ano da colheita, e a gente fica falando, nossa, que interessante, que coincidência. Não existe coincidência, existe providência. Esse é o termo cristão. Você que fala, isso aqui é uma coincidência, fruto do acaso, destino. Não, nós não cremos isso. Isso aí é uma força involuntária, a gente não crê. A gente crê que Deus governa todas as coisas. Deus guia todas as coisas por meio da sua providência. Então eles retornam, e ali durante aquele momento, Deus guiando pela sua providência, Ele faz com que Ruth conheça Boaz. E dentro dessa providência, Deus mostra para Boaz que Ruth era uma mulher virtuosa, uma mulher com uma disposição de fé, uma moça que, embora fosse estrangeira, era uma moça que estava disposta a obedecer o Senhor, uma mulher fiel à sua sogra, uma pessoa que muitos de nós gostaríamos de ter caminhando conosco durante toda a vida. Então nós vemos sempre Ruth Noemi sempre querendo dar um jeito, e o Senhor mostrando que Ele governa todas as coisas. Porém, agora nós entramos numa situação onde que ela precisa agir. Ela diz assim, bom, ainda que ela não tenha aprendido como descansar no Senhor, ela fala, aquela pessoa que não consegue descansar no Senhor, ela precisa agir. É sempre assim, uma pessoa que não consegue ter o coração descansado no Senhor, ela é alguém ativista, ela precisa se envolver, ela precisa fazer e acontecer, porque ela tem um coração inquieto e ansioso. E é muito o retrato dessa mulher chamada Noemi. Ela tem um coração ansioso e ela está aqui com um coração aflito porque ela quer dar um lar para Ruth. Deixa eu ensinar uma coisa para você que é muito importante. Toda ação, grave bem isso, toda ação precisa ser analisada em 3 perspectivas. 3 perspectivas. Alguns irmãos já sabem sobre isso, mas toda ação que você for fazer, você for realizar, você precisa analisar em 3 perspectivas. Não necessariamente em uma ordem, mas vou colocar em primeiro lugar, você deve analisar a sua ação à luz da sua motivação. O que te dirige para tomar alguma decisão? Em segundo lugar, você deve analisar o que a palavra do Senhor diz sobre a sua ação. O que a lei do Senhor orienta sobre a sua ação. E em terceiro lugar, você deve analisar a situação em si e aplicar a forma correta, debaixo da lei do Senhor e com a motivação correta dentro dessa situação. E isso é um método maravilhoso para você aplicar na sua vida. Vamos ver no caso dessa mulher. Noemi, ela tinha uma boa motivação. Veja o verso 1. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? A motivação dela era procurar um lar, e o melhor poderia ser traduzido como um lugar de descanso, um lugar de cuidado. O que ela está querendo dizer? Não é verdade que eu preciso procurar para você um marido que te proteja e te dê, além de proteção, te dê uma descendência? Além de proteção, um marido que supra as suas necessidades? Não é verdade que eu tenho que fazer isso? Veja, a motivação dela é altruísta. Ela não está pensando em si mesma, ela está pensando no bem da sua nora. Então nós vemos aqui que a motivação dela está correta, tá certo? Mas vamos analisar agora a dimensão da lei de Deus. Lembra que eu falei? São 3 perspectivas, 3 dimensões. A motivação está correta, mas o que a lei de Deus diz sobre isso?
ela deveria de fato procurar um marido para ela? Sim, se nós nos voltarmos lá para Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 ao 10, nós somos informados sobre a lei do levirato, que dizia o seguinte: se o marido sem filhos morrer, essa viúva, ela precisa se casar, e dentro desse tipo de estatuto que o Senhor ordenou, deveria se procurar um parente mais próximo para que essa viúva desse em casamento com esse parente, para que ela não ficasse desassistida, para que ela fosse protegida, amparada, e também para que desse sequência à descendência. Então, quando você abre lá em Levítico capítulo 25, você fica informado sobre isso. Quando um homem sem filhos morre, o parente mais próximo dele deve se casar com a sua viúva. É uma forma de preservar a descendência, de honrar a descendência. E isso Noemi está fazendo muito bem. Ela se volta para a lei do Senhor e ela fala: olha que a lei do Senhor diz, nós devemos procurar alguém para se casar contigo. Eu sei que meu marido tinha alguns familiares aqui. Tem um homem chamado Boaz, que é da família de Elimeleque ali. Ele pode te resgatar, ele pode se casar com você, ele pode ser um lar para você, ele pode te dar proteção. Então, ela está dentro da perspectiva da lei do Senhor, ela está correta. Então, ela tem a motivação correta e ela está seguindo a lei do Senhor de forma correta. Tudo bem até aqui? Essas duas perspectivas estão bem alinhadas. Porém, quando nós nos voltamos para a terceira perspectiva, que é a situação, aí ela erra, ela dá um escorregão absurdo. Porque a forma como ela vai tentar tomar essa decisão é guiada por um plano manipulador, um plano perverso, um plano terreno, um plano de sedução. Vamos analisar o texto. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que devo procurar? E a palavra procurar tem aquela ideia lá no hebraico, vocês lembram? Aquela ideia de intensidade. Eu devo procurar com todas as minhas forças, eu devo me esmerar para encontrar um lar, um lugar de descanso para você, um lugar de provisão para você. Não é verdade que eu tenho que fazer isso? Não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? A palavra lar aqui é o lugar de descanso, como eu falei. Ela está dizendo assim, não é verdade que eu tenho que procurar um descanso para você? Para quê? Para você ser feliz. E o texto continua: e esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Não se enquadra ali na lei do levirato? Se enquadra. Eis que esta noite, veja como ela é astuta, ela olha lá na escala da empresa, lá do Boaz, e fala: ele está escalado para trabalhar de noite hoje. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. O que seria isso? Nós estamos no ano da colheita, e naquela região ali, a partir das 2 horas da tarde, bate uma brisa suave. Lá na região de Belém, Betlehem, bate uma brisa bem suave, que é maravilhoso para esse tipo de trabalho. A partir das 2 horas da tarde, até o fim do dia, os homens vão para um lugar dentro do estabelecimento. Esse lugar era interessante, era como se fosse um grande estábulo, com grandes janelas, grandes buracos, e ali bate a brisa, bate o vento. Então, com um rastilho ou com um garfo, o trabalhador ele coloca o seu instrumento ali, o que parece um garfo, na cevada, joga para o alto e o vento leva a palha e vai ficando apenas com os cereais. Era esse o trabalho que acontecia ali, mas tinha que acontecer no período da noite, e somente os homens faziam esse trabalho. Por que somente os homens? Porque ficar pegando cereal, levantar e jogar para cima é um trabalho árduo. Então, somente os homens faziam esse trabalho. E aí ela sabe disso. Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Ele vai estar lá colocando o garfo dele, jogando para o alto, o vento bate, cai a cevada, a palha sai. Ele está fazendo esse trabalho e ele vai ficar até um tempão lá fazendo esse trabalho. Inclusive ele vai até comer e beber, e depois é capaz dele descansar lá, porque é isso que acontecia. E era interessante que esses lugares, eles tinham grandes janelas, qualquer um poderia colocar a cara lá dentro e ver o que estava acontecendo lá dentro. E outra coisa, isso ficava perto dos portões da cidade. Então, os portões da cidade é onde aconteciam as negociações comerciais. Então era um lugar de movimentação, mas no período da noite todo mundo ia dormir e a cidade ficava vazia. Porém, nós temos aqui um cenário sendo desenhado pelo narrador.
Vamos para o próximo verso. Verso de número 3. E aí vem o plano dela. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Olha que interessante. Ela objetifica Ruth. Ela fala assim, ó, em primeiro lugar, vai lá e toma um banho. Lave-se. Fique bem arrumadinha, lavada. Porque naquele período, um banho era um luxo. Nem todo mundo toma banho todos os dias. Não é como nós, de tradição não, mas uma herança indígena, que tem um costume de vários banhos, a água ser algo comum. Nós brasileiros temos esse costume de tomar muitos banhos ao dia, né? Criança é mais difícil, criança luta para não tomar banho, mas nós temos o costume de tomar vários banhos, inclusive quando está calor, né? A gente quer tomar uns 10 banhos por dia se deixar. Mas, naquela época, era um artigo de luxo tomar um banho. Tem uma conotação aqui, se prepare o seu corpo, não pode ter nenhum tipo de odor, precisa estar limpinha. Mas ele diz mais, ponha perfume. A ideia aqui de pôr perfume é de untar, e se é untar, é com óleo. O perfume era um óleo, alguns dizem que era um tipo de azeite. Então eles passavam esse tipo de azeite, e você não tinham vários tipos de perfumes. Esse cara está usando Malbec, eu só conheço esse perfume, não conheço os outros. Né? Estou tentando puxar aqui na minha mão. Tem um caiaque que eu uso, né Karim? Não conseguimos identificar. Era um perfume, não tinha rótulo, era um azeite perfumado, podemos dizer assim. E vista a sua melhor roupa. No hebraico não está escrito vista a sua melhor roupa. Está escrito vista toda a roupa toda. Coloca todas as roupas, aí pode se incluir, pode se interpretar, as melhores roupas que você tem. Mas a ideia é vestir uma túnica, vestir uma roupa, e essa roupa inclusive vai ser utilizada depois para carregar cereais. Mas você veste toda a roupa que você tem, e ela vai toda coberta, toda vestida, e depois disso, vá até a eira. Mas cuidado, não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Eu falo, toma cuidado, você vai lá, você vai arrumadinha, perfumada. Olha que plano maquiavélico. Ela está querendo que, nas entrelinhas, que Ruth seduza Boaz. Vá toda arrumada, perfumada, e aí você espera ele terminar de comer e de beber. Aí você vai até ele. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então veja que interessante, está se desenhando um cenário de sedução aqui. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. E aqui, meus irmãos, é interessante porque o ato de descobrir os pés é algo muito debatido. A palavra pé é Hegel, mas não é Hegel no hebraico. Está falando a parte inferior, abaixo do quadril. Está falando as partes dos pés. Não está falando de descobrir o pé só. Porque se descobrisse o pé, ele ia sentir frio no pé, né? Porque tem gente que tem um problema, né, nas extremidades do pé. Não é isso não. A ideia é de descobrir a região abaixo do quadril. Então é como se tivesse tirar o cobertor dessa região para baixo. E faça o quê? Deite-se ali do lado dele. Alguns tradutores tentam fazer alguns malabarismos muito ruins nesse texto. Eles dizem aqui que o descobrir os pés, a palavra pé é um eufemismo para as partes íntimas. Nada a ver, não tem nada a ver. O cara trabalhou o dia inteiro, ele não vai deitar nu. Ele está deitado de roupa e ele vai estar coberto. Porque aí, como eu disse, bate um vento, sente frio. Então ele está coberto. Essa ideia de descobrir e deitar ao lado é a ideia de uma mulher deitar ao lado, é como se fosse uma esposa. Então deite-se ao lado dele, em simetria, deite-se ao lado dele, se cubra com a parte dele. Essa é a ideia. Tira o cobertor dele e se cubra, fique ali ao lado dele. E conclui assim: e ele lhe dirá o que você deve saber, o que você deve fazer. Aqueles que leem a Bíblia constantemente devem se recordar que o início da descendência dos moabitas é um início muito perverso, muito triste e até obsceno. Você se recorda? Quem eram as filhas de Ló? Lembra de Ló? Lá no capítulo número 19, verso 30 de Gênesis, nós vemos que os antepassados de Noemi eram as filhas de Ló. Elas estavam sem descendência, elas não tinham filhos, então elas embebedam o pai e elas se deitam com o pai, têm relações com o pai.
há incesto nesse pequeno texto que alguns de nós tentam evitar. Capítulo 19 de Gênesis é um capítulo que muitos tentam evitar. Falam, mas o que Deus tem para ensinar no capítulo 19? Né? Então ali tem um ato incestuoso. Ali se dá o início da geração, ou da descendência, ou da ascendência de Ruth. E aí você fala, interessante, porque o narrador, ele está sugerindo isso. Ou melhor, Noemi sugeriu implicitamente que Ruth fizesse o que os antepassados, ou os antepassados dela fizeram, as matriarcas fizeram. Fizesse exatamente isso. Utilizasse um artifício de sedução para fazer com que o Senhor as abençoasse. É claramente isso. E o texto conclui assim: Ruth respondeu, vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. E aí você diz, nossa, por que Ruth aceitou a se sujeitar a esse papel de sedução? E um conselho muito ruim da sua sogra. Primeiramente, ela expressa aqui uma confiança na sua sogra. E em segundo lugar, ela demonstra uma inocência diante dessa situação. Então nós temos um caso aqui muito interessante que nos leva à nossa primeira lição, sobre o que é descansar pela fé. Em primeiro lugar, descansar pela fé implica não querer tirar vantagem dos outros. Noemi continuava dando um jeito, porque era isso que ela sabia fazer. Ela sempre deu um jeito. E ela estava procurando, interessante, ela estava procurando um lar, um descanso para Ruth, mas ela ainda não havia aprendido a descansar no Senhor. Ela ainda não havia encontrado descanso. Meus irmãos, muitos de nós fazemos isso, queremos tirar vantagens dos outros. Eu conheci um irmão, crente inclusive, que ele se vangloriava pela facilidade que ele tinha de pechinchar. Era insuportável sair com ele, mas às vezes eu saía, e era impressionante que nas negociações, ia à feira comprar banana, e ele fazia com que o vendedor chegasse ao menor preço possível. Tá com 10? Faz por 9? Não é 10. Não, a 9 eu consigo, e 5. Aí ele começava a baixar. E ele tinha um poder de persuasão muito bom, e ele conseguia fazer com que a pessoa baixasse. E depois ele saía se vangloriando, paguei só 5 reais. E ele ficava feliz. E eu ficava falando, mas não é possível, ele era um crente mais velho que eu, e eu ficava olhando aquilo ali, eu falei, não é possível que o crente tem que ser um miserável assim, né? Ao ponto de ficar pechinchando e desvalorizando o trabalho do outro. Isso aqui é uma abominação, inclusive Provérbios fala que isso é feio demais, é pecado, você querer tirar vantagem, tomar vantagem dos outros. Mas ele fazia isso. E muitos de nós gostamos de tirar vantagens. Ainda muitos de nós somos crentes com comportamento de ímpios. Muitos de nós furamos fila e achamos isso maravilhoso. Furamos fila, damos um jeitinho e falar, ninguém viu, né? Cheguei primeiro. O importante é você tirar vantagem, porque isso está no nosso sangue, dá um jeito, que nem Noemi, mas o nosso jeito é um jeitinho brasileiro, é um pecado abrasileirado, bonito, né? É um jeitinho só, é uma forminha bonita de pecar. Quando você chega em um restaurante e você conhece o dono do restaurante, e você fala para o garçom, cadê o fulano de tal, não está aí hoje não? Por que você está fazendo isso? Para saber onde ele está? Ou somente para mostrar para o garçom que você conhece o dono e fala, me atende bem porque eu conheço o teu patrão. Muitos de nós fazemos isso, porque nós queremos tirar vantagem. Mas o crente não tira vantagem, o crente descansa no Senhor. Muitos de nós fazemos gatunete, TV Box agora, né? Muitos de nós não tem mais a prática de colocar o cabo lá, como antigamente fazia, mas colocamos um gatunete, e você fala, não, mas não acho errado, não acho pecado. É mesmo? Então vamos eu e você até uma delegacia, e você vai chegar lá e vai dizer para o delegado, eu uso gatunete. Em que artigo eu posso ser enquadrado? Porque isso é um crime, não é tolerado, não é um pecado aceitável. Você está em pecado, tem pecado na sua casa, tem pecado fedendo, mas você acha que está tudo bem, está tudo legal, mas não diga que você nunca foi avisado. Pecado é pecado, mesmo que você pinte de outra cor, é pecado ainda. Não, mas é só um jeitinho, uma forma de tirar vantagem. Ou alguns apelam até para a Constituição, falando que eu tenho direito a lazer. É mesmo? Então você vai roubar alguém para você. É uma ótica bem bíblica essa sua, né? Isso é bem bíblico. Não, isso é pecado.
mesmo que você tente pintar de outra cor, quando você compra um pacote falso, quando você baixa PDFs, e você fala, é um PDF só, mas naquele PDF está ali escrito que a distribuição é proibida. Você está roubando, você está sendo um ladrão, mas você acha que não. Você está querendo tirar vantagem dos outros. Ou quando você quer subornar um guarda de trânsito, você já passou por isso? Passou um policial, te parou e ele viu que você estava com um pneu careca. E aí você fala, eu sempre ando com um peixe aqui dentro da minha carteira. E quando aparecer um policial, eu vou lá e pago um café e ele me libera. Isso é suborno, isso é tirar vantagem. Você está em pecado e você tenta dar um jeito. Portanto, descansar pela fé implica não querer tirar vantagem dos outros. Descansar pela fé é lembrar que nós não precisamos tirar vantagem dos outros, porque é o Senhor que nos sustenta. Você não precisa fazer isso. Não seja como Noemi. O texto continua dizendo assim: então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sogra lhe havia ordenado. E a palavra ordenado é aquele ordenado com força. Havia ordenado com muito rigor. Faça dessa forma. E ela foi. Quando Boaz terminou de comer, ele certamente deve ter levado aquela marmita bem cheia, como o André costuma comer bastante, deve ter comido bastante, e depois ele bebe. E o beber aqui provavelmente era vinho. Ele bebeu, até ficou satisfeito. E diz o texto que ele já estava com um coração tanto alegre. Alguns dizem que ele estava bêbado. Eu não acredito que ele estava bêbado. Ele tinha comido até ficar satisfeito. É essa a ideia de coração alegre. Está satisfeito. E é o momento mais suscetível quando o homem está de barriga cheia. Mulheres, quando vocês quiserem pedir uma coisa para o seu marido, espere o momento da janta, ele terminar de comer, ele vai bater o rango, ele terminou de fazer a refeição completa. Esse é o momento que ele está ali, entregue no sofá, ele não consegue nem se virar para o lado. Ali é o momento de você pedir alguma coisa. E é isso que é a estratégia de Noemi. Quando o Boaz terminou de comer e beber, estava já de um coração tanto alegre e foi deitar-se. Que é maravilhoso fazer isso, né? Depois de comer bastante, só deitar. Não faz bem, mas é maravilhoso fazer isso. E foi isso que ele fez depois de um dia de trabalho. E ele foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então, o texto hebraico diz que era a extremidade dessa montanha. Então, ele foi colocar a cabeça no montinho, deitou ali. Então Ruth chegou de mansinho, a ideia é que chegou em segredo. Ela chegou e descobriu os pés dele, tirou o cobertor e deitou ali do lado dele. E aí, o narrador diz assim, aconteceu o quê? E esse aconteceu o quê é proposital. É o de repente. Quando o Espírito desce lá em Pentecostes, é de repente, aconteceu o quê? É a ideia de que é o Senhor agora guiando toda a providência. É uma ruptura na narrativa. Ela fez tudo aquilo que a sogra havia lhe ordenado. Aconteceu o quê? Agora é Deus guiando a providência. Aconteceu que no meio da noite, a ideia é de meia-noite realmente, o homem se assustou e sentou-se. Do nada, tem alguém se mexendo do meu lado? E ele assustou-se e ele se senta. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E aqui nós começamos a ver a integridade de Boaz, um homem temente ao Senhor. Boaz pergunta, quem é você? Porque se não fosse um homem íntegro, uma mulher deitada ao seu lado, no escuro, ele ia fingir que nada estava acontecendo. Eu tive uma crise aqui de apagão, e não importava quem era a mulher que estava ali do lado, mas ele, temente ao Senhor, se assusta e se senta e pergunta, quem é você? Ele quer saber de fato quem está ali. Ora, se fosse um safado, ele não faria isso. Ele ia abraçar a mulher, ia ter relações com a mulher, independente de quem fosse, mas ele não. Um homem íntegro, ele não faria isso. Quem é você? E ela respondeu, sou Ruth, a sua serva. E é interessante a forma dela se expressar, sou a sua serva, porque dentro de algumas possíveis traduções, a ideia é de quando uma mulher se dirige a um homem, sou a sua serva, significa que eu sou uma mulher disponível a se casar. Então, dentro desse último versículo aqui, há muitas informações valiosas dentro do hebraico para a gente entender. Então, primeiramente, sou a sua serva, emprega essa ideia. Eu sou uma donzela, estou pronta a me dar em casamento. Eu estou disponível a um casamento. E depois ela diz, estenda a sua capa sobre essa sua serva. E você pode dizer, nossa, mas que esquisito. Sou a sua serva, joga a capa sobre mim. O que significa a capa?
É interessante que a palavra capa e asa é a mesma coisa. E no capítulo anterior, quando Boaz se encontra pela primeira vez com Ruth, ele fala sobre a capa, ele fala sobre a asa. Ele diz assim: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, cuja sua capa você veio buscar refúgio. Era uma forma de abençoá-la, só que agora ela está querendo falar: seja o meu refúgio, lança sobre sua capa sobre mim. E ela completa: porque o Senhor é um resgatador. Você se enquadra dentro de um parente que pode me resgatar. Você pode se dar em casamento comigo, me resgatar da pobreza, da miséria. Você pode ser o meu protetor, você pode ser o meu refúgio. Ela poderia dizer melhor assim, traduzido, se fosse colocar assim num português bem claro: case-se comigo como um ato de redenção. Ela estava pedindo um homem em casamento ali, mas não apenas um casamento. Ela estava pedindo que, além de se casar, cuidasse dela e cuidasse também da sua sogra Noemi. E aqui, diante disso, nós vemos a reação desse homem. A reação dele poderia falar: de forma alguma, você é extremamente astuta. Você veio pela noite, esperou eu terminar de comer, de beber, para se deitar ao meu lado, para me manipular de alguma forma? Mas não. Olha as palavras desse homem. Isso aqui, meus irmãos, tem um livro chamado Boaz, que fala de Boaz como um grande cavaleiro, que todo homem deveria se inspirar em Boaz, para ser um homem trabalhador, honesto, íntegro, temente ao Senhor. Ele é um arquétipo de todo homem deveria buscar ser como um Boaz. Olha o que ele responde. Ele poderia falar isso aí: não, mas você veio aqui no meio da noite. Mas ele responde de uma maneira muito benigna. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, que você seja abençoada por Iavé. Ele diz o nome pactual de Deus. Ele não diz somente Deus, ele diz o Deus da aliança. Que você seja abençoado pelo Deus de Israel, o Deus da aliança. Você sendo estrangeira, seja abençoada pelo Deus da aliança. Minha filha. Aí você fala: poxa, por que chamou? Se eu chamo minha esposa de minha filha, ela pode achar ruim. Agora ele chama ela de minha filha. Que tipo de tratamento esquisito, minha filha. A ideia aqui é que ele tem afeto por ela. É fato que ele era muito mais velho que ela, mas ele chama ela com carinho, com afeto, e diz: você se mostrou mais bondosa agora, mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E aqui é muito interessante, porque ele está falando assim, você poderia ter buscado um outro homem rico ou pobre, mas sendo jovem, mas você procurou esse velho aqui. Por que você me procurou? Porque você sabe que se eu me der em casamento contigo, a sogra não vai ser desassistida. Então ele fala assim: você foi muito mais bondosa agora, porque você estava sustentando ela, só que você está querendo continuar garantindo o sustento dela. Você é muito boa, você é uma mulher virtuosa, é como ele vai elogiá-la, uma mulher respeitável, uma mulher que não pensa em si mesmo. Poderia ter procurado novinha, mas procurou eu. Poderia procurar de um cara, seja pobre, seja rico, mas você procurou a mim, porque você está me procurando não pensando em si, você me procurou pensando na sua sogra, que está desassistida. Veja, você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, eu vou buscar redenção. A palavra redenção e resgatar é a mesma coisa, vocês se recordam, né? Resgatar e redimir tem a mesma ideia. E agora, minha filha, não tenha medo, tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. O livro de Provérbios, quando fala sobre a mulher virtuosa, não havia ainda sido escrito. Porém, nós sabemos aqui que uma mulher virtuosa é uma mulher respeitosa, é uma mulher que pensa nos outros, primeiramente, antes de si mesmo. É uma mulher abnegada, é uma pessoa que não pensa em seu bem-estar, antes se sujeita e se sacrifica pelo bem do outro. Isso é uma mulher virtuosa. E o texto vai para os 2 versos até o segundo ponto aqui. Sim, é verdade que eu sou um resgatador. De fato, você acertou, eu sou um resgatador. Mas ainda há um outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Tem um parente seu que pode se enquadrar nisso aí, pode se casar contigo. Mas fica aqui esta noite.
pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Ele está falando, pela manhã eu vou buscar a sua redenção. Então a sua redenção pode ser que não venha por meio da minha pessoa, da minha vida, pode ser que venha por meio de um parente próximo. Agora, se ele não quiser te resgatar, eu te resgato. Ele não está falando assim, ó, se ele não quiser se casar contigo, eu caso. Ele está falando de resgate. A ideia aqui é muito mais que um casamento, porque o casamento é muito mais do que um relacionamento entre um homem e uma mulher. Envolve cuidado, envolve proteção, envolve amparo, envolve respeito. É isso que é casamento, é envolvimento mais profundo de que um simples ato de contato. É muito mais do que isso. E aqui nós temos a nossa segunda lição, meus irmãos. Descansar pela fé inclui não manipular as situações para se beneficiar. Ruth tinha apenas que esperar pela manhã e descansar, enquanto Boaz já tivesse resolvido tudo. Agora imagine se fosse para você, espera até de manhã, deita aqui, descansa aqui, de manhã a gente resolve isso aí. Como você ficaria durante essa noite? Ansioso, você ficaria inquieto, porque a nossa inclinação é essa, de ficar inquieto, de ficar ansioso. Eu me recordo quando eu era criança, minha tia trabalhava para um homem que era muito rico, e os filhos desse homem eram bem ricos também. Então esse menino tinha todos os brinquedos possíveis, e eu não era rico, eu era pobre. E eu lembro que a minha tia pegava todos os brinquedos quebrados dele, e ela tinha que se livrar dos brinquedos. A mãe da criança falava para se livrar. E ela vinha com sacolas assim de brinquedos, e às vezes, olhando ali, dava para encaixar um no outro e formava o brinquedo de novo. Às vezes era só uma questão de encaixe. E aí eu lembro que eu chegava na casa da minha avó, e minha tia falava, ó, tem uma sacola de brinquedos lá em casa, Caio, depois do almoço nós vamos lá. E nós vamos ver os brinquedos que tem lá, você pode levar os quais você quiser. E aí eu ficava o tempo todo, tia, vamos agora? Aí ela, não, Caio, depois do almoço, ó. Ela sempre fala isso pra mim. Aí eu chegava, tia, e se eu almoçar agora? 9 horas da manhã. Ela, não, Caio, só depois do almoço. E de tanto insistir, eu conseguia manipular minha tia, ela ia comigo até lá, e eu pegava os brinquedos. Mas, meus irmãos, descansar pela fé inclui não manipular situações para se beneficiar. Muitas vezes nós forçamos situações para nos beneficiar. Muitas vezes nós puxamos o tapete de outra pessoa para nos beneficiar. Muitas vezes nós subornamos pessoas, forçamos pessoas. Muitas vezes nós queremos dar um jeitinho na nossa vida e nós pedimos para alguém mais poderoso que nós para fazer algo por nós. Não é? Você conhece talvez um vereador, um político, você fala, poxa, eu não consigo dar jeito aqui, vou apelar para aquele meu amigo poderoso. E aí esse amigo poderoso passa à frente de todo mundo, porque você é um corrupto, mas você acha que não, você é um manipulador, mas você acha que está tudo bem, né? Roubaram minha bicicleta, eu vou falar com o traficante lá, e você acha que está tudo legal, porque isso é bonito pra caramba, você apelar para o crime, para dar um jeito na sua vida, isso aqui é dar um jeitinho, isso aqui é não descansar pela fé, mas para você está tudo bem. Isso não é descanso no Senhor, isso é manipulação, isso um crente não tem que fazer. Um crente, ele não tem que apelar para os poderosos. Eu conheço um político aí que ele vai dar um jeito nessa situação aqui, ele vai pular à frente de todo mundo, mas é que é conhecido meu, né? Não, meus irmãos, nós não fazemos isso, nós somos crentes, crentes descansam no Senhor. O Senhor, ele dá um jeito na nossa situação. Precisamos nos voltar a Deus em oração, porque Ele que vai nos resgatar, Ele que vai nos socorrer. Nós precisamos aprender a fazer uso da oração, daquele que é todo poderoso, para nós termos descanso. E os 2 últimos versos dizem assim, verso 14, Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã. E novamente, veja que bonito, não há malícia aqui, não há pecado, porque um relacionamento firmado diante do Senhor, não há mancha, não há mácula. Então ele fala, fique aqui do meu lado, até de manhã. Mas ela se levantou enquanto ainda estava escuro. Por quê? Porque Boaz disse assim, que ninguém saiba que uma mulher veio aqui até ele, porque esse lugar aqui não é para mulheres. Aqui só ficam homens trabalhando de noite, é um trabalho bruto, não é um lugar para mulheres. E ele está fazendo o que aqui? Ele está querendo preservar a reputação honrada dela. Então, saia ainda para ninguém te ver. Você chegou aqui de mansinho, saia também de mansinho para ninguém te ver. Porque não era para você estar aqui. É um lugar perigoso para a sua reputação. E disse mais, traga o manto que você está usando agora. Então, como eu disse, estava com a roupa completa. Tira o manto, e aí certamente ele estendeu esse manto. E ela segurou.
e ele o encheu com 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. E ela voltou para a cidade. Então imagine, o que são 6 medidas de cevada? Não sei, ninguém sabe. Mas era bastante cevada, era tanta cevada, tanto cereal, tanto mantimento, que era o máximo que ela conseguia levar. Ao ponto dele falar, você não vai conseguir levar na mão, peraí. Enrola, coloca sobre os ombros dela. Era o máximo que ela conseguia carregar. E aqui demonstra a preocupação de Boaz. Ele se preocupava com ela, e não apenas com ela, mas também com a sua sogra. Verso de número 16. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou, como se passaram as coisas, minha filha? O que aconteceu lá? Imagina, a velha deve ter ficado ansiosa, né? Falou, eu dei as dicas para ela fazer, tomara que tenha dado tudo certo, tomara que... estava ansiosa. Como sempre, ansiosos, eles sempre querem dar um jeito e eles não conseguem esperar. Fala logo, eu quero saber o que aconteceu. E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E aqui é muito bonito, porque provavelmente o narrador ele deixa bem explícito isso. Ruth não disse que todo o plano que ela arquitetou deu certo. Ele disse tudo aquilo que aquele homem fez por ela. E aqui, meus irmãos, apresenta uma forma bonita de mostrar de que não foi o planejamento de Noemi, foi a providência do Senhor. É sempre a providência do Senhor. E disse ainda, ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse, não volte para a sua sogra sem nada. E aqui é uma mensagem implícita. Esse alimento que eu estou te mandando, a sua sogra vai olhar e vai saber que eu vou cuidar dela também. Fala para ela ficar tranquila. Certamente Noemi ali sossegou o coração. Fala, não foi a minha maquinação, não foi meu plano perverso. Não foi. Foi a providência do Senhor. Então Ruth está ensinando a sua sogra a aprender a descansar pela fé, descansar no Senhor. Porque não é a nossa manipulação, nós tirando vantagem dos outros ou manipulando as situações. É o Senhor. Deveria estar falando de aprenda a descansar no Senhor. Você deveria, mais do que eu, ter aprendido já isso. Porque você quebrou a cara lá em Moabe. Você está continuando com a mesma forma de agir, querendo dar um jeitinho. E o texto conclui assim, então Noemi disse, espere, minha filha, até que você saiba que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso, ainda hoje. A palavra resolver é aquele verbo intenso, resolver, ele vai se esforçar ao máximo para resolver, para dar um jeito na situação, para cumprir aquilo que ele havia prometido. Porém, o conselho dela aqui é bom, espere, confiante que o fiel e misericordioso Boaz, ele vai ser fiel e misericordioso como ele sempre foi. Seja tranquila nesse sentido. E aí nós vemos que ela não vai até a eira novamente, porque ela está ansiosa, eu vou lá à eira de novo, não, eu vou tentar ver se eu encontro ele. Ela não foi ao portão da cidade para discutir com os homens sobre a lei do levirato, não, ela esperou, ela ficou tranquila, ela apenas tinha que esperar a sua redenção. E aqui nós somos indicados para a nossa última lição, descansar pela fé traz muitas bênçãos enquanto aguardamos o retorno do nosso Redentor. Nós somos um povo que aguarda o nosso resgatador, o nosso Salvador, aquele que vai trazer redenção final para nós. Porém, Jesus, ele nos promete que dará tudo a nós ainda nesta vida. O Senhor não nos desampara, ele não apenas nos dá redenção final, ele não nos trará apenas a redenção final, ele continua nos sustentando. Jesus no Sermão da Montanha diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, não é o corpo mais importante do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos,
Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, os pagãos, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Todas essas coisas o quê? O que vestir, o que comer. E aí ele dá a orientação: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas apresentadas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus nos recomendando a não andarmos ansiosos, mas aprendermos a descansar pela fé, porque Ele nos suprirá. Ele suprirá todas as nossas necessidades, tanto presentes quanto aquela que nós mais aguardamos, que é a redenção final. Portanto, meus irmãos, descanse na fé, não tire vantagem dos outros, não manipule as situações para se beneficiar e usufrua das bênçãos enquanto o seu resgatador não volta, pois certamente ele voltará, porque assim como Boaz era misericordioso e era fiel, era digno, o nosso Senhor é muito, muito, muito mais. Boaz é apenas um rascunho para nós entendermos quem é o nosso resgatador. Ele é bondoso, ele é misericordioso e ele vai resgatar a sua noiva. Que o Senhor nos guarde descansando nele até que ele venha. Vamos orar. Santo Deus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra foi aberta, lida, exposta, aplicada, e o teu Espírito veio ao nosso coração e falou conosco. Pedimos que o Senhor continue aplicando ao nosso coração essa mensagem, em especial, Deus, em nossas devocionais, mas também, ó Deus, nos grupos familiares, que os irmãos se recordem dessas benditas promessas de resgate que Cristo nos fez. Ele certamente nos resgatará, e quando Ele surgir, cheio de poder e glória nos céus, nas alturas, nós queremos estar preparados para o resgate final. Nos guarde descansando pela fé até que Ele venha. Em nome de Cristo oramos. Amém.